Bom dia, queridos amigos, que a paz do Senhor esteja conosco nesta manhã de sublime, em que os nossos pensamentos procuram o Mestre, para que o seu Evangelho esteja sempre presente em nossa vida. Convidamos a todos a elevar o seu pensamento, buscando os espíritos amigos que acompanham cada um, para que possamos compreender em verdade tudo aquilo que o Cristo vem nos dizer. Iniciamos hoje o capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sob o alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão em casa. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou o ponha debaixo da cama. Põe-se sobre o candeeiro, a fim de que entre e veja a luz, pois não há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes fala por parábolas? Respondendo, lhes disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem, e neles se cumprirá a profecia de Isaías que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olharei com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que os seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Mateus capítulo 13, versículo 10 a 15. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deva ser colocado debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábola, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora por isso inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo-vos, porém, a vós, porque é dado-vos compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com crianças, cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria, sem se esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm a sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina, mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade, tendo-lhe Deus outorgado a inteligência para compreenderem, se guiarem por entre as coisas da terra e do céu,
eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Amado Jesus, querido Mestre, nessa manhã gloriosa, de vibrações amorosas, queremos nos alimentarmos neste campo divino de vibração que o seu Evangelho nos oferece. Senhor, que saibamos absorver os seus ensinamentos, tocando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que verdadeiramente possamos seguir, cumprir com tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que a paz, a alegria seja constante em nosso espírito, tendo força e coragem para vencer os percalços de cada dia, muitas vezes criados pelos equívocos de ontem. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor visite os lares de todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, de todos os lares em que nesta hora nosso pensamento busca, pedindo a Jesus que os ampare e que os fortaleça. E em seu nome que queremos iniciar o Evangelho desta manhã. Queridos amigos, precisamos saber primeiro o que é uma candeia. Nós podemos dizer que a candeia seja aquela chama que vem de uma combustão de um azeite, seria uma lamparina, ou aquilo que hoje nós podemos considerar de uma forma mais clara, pela luz, o lampião. Enfim, para aquela época usava-se a candeia. E nós vamos ver que todas as vezes que nós acendemos a luz, ou quando nós temos algum apagão hoje, nós vamos recorrer ou um lampião, ou vamos recorrer a uma vela, para que onde nós vamos, ela esteja colocada num lugar de destaque, para que ela possa, sem dúvida, iluminar ou alumiar onde estivermos. E Jesus, então, aproveitando de todos os instantes, ele vem nos explicar a função dessa candeia e por que ele fala por parábolas. Nós convidamos a todos a refletir conosco que há mais de 2000 anos, aqueles irmãos nossos, aqueles espíritos que estavam reencarnados buscando Jesus, eles não se encontravam, de forma alguma, num estado evolutivo que pudesse absorver tudo aquilo que Jesus vinha trazer. Então, ele começa, na fala de Mateus, que ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-se, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Então, nós vamos ver que até a linguagem de época, alqueire hoje para nós é um sistema de medida agrária. Então, nós vamos ver que as coisas foram tomando sentido diferente, não só pela evolução, mas pela a atualização da linguagem, multiplicando os povos com as suas línguas. Então, como nós hoje temos que uma língua muito forte para todos nós é o inglês, naquela época que os hebreus viviam, os judeus, eles usavam do aramaico, para depois outros falavam do grego, para que a gente possa entender. Então, o sentido verdadeiro da candeia é que nós não podemos ficar no escuro de nada. Tudo nosso em nós precisa ser bem claro, para que a gente não venha a nos perdermos na sombra dos nossos enganos, das nossas ilusões. Pois não há secreto que não haja de ser descoberto. Toda verdade, ela se desdobra aos nossos olhos à medida que nós vamos conquistando outros patamares evolutivos. E aqui nós vamos ver, no item seguinte,
que Mateus já nos mostra uma questão: por que que Jesus fala por parábolas? Que eram as parábolas? Nós sabemos que as parábolas é uma forma didática que Jesus utilizou para trazer o conhecimento que eles necessitavam de acordo com seus costumes, de acordo com a época, com as suas tradições, com a sua cultura. E eles então perguntavam para ele por que que ele falava com parábolas para aquele povo e não falava para eles, os discípulos. E Jesus traz uma resposta que nós precisamos refletir hoje para nós. É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Jesus iniciou o seu trabalho falando do reino dos céus, falando do reino de Deus, mostrando que a palavra que ele vinha trazer era uma palavra, uma semente de verdade, era uma luz que iria nos iluminar. E ele então nos diz: porque aquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-vos por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. E isso, nós vamos encontrar isso também já em outro momento nas profecias de Isaías, quando ele dizia que as pessoas iam ouvir o que eles estavam trazendo, eles estavam ouvindo e não escutavam. E até hoje, nós encontramos pessoas que ouvem, mas não escutam. O que é a diferença de ouvir e escutar? Ouvir, ouvimos com os ouvidos. Agora, escutar é com o espírito, com o pensamento ativo, um pensamento que nos leva a pensar naquela palavra. Ele diz assim: olharei para os vossos olhos e não vereis. Então, é os cegos da verdade, né? E isso Mateus nos traz de uma forma muito interessante, mas para muitas pessoas ainda isso causa admiração. Porque Jesus, que é a luz, ele não vai trazer a luz e pôr debaixo de qualquer situação. Ele nos explica e fala para os discípulos por que que ele fala por parábolas. Porque para os discípulos escutavam, eles perguntavam, eles tinham uma condição diferente, evolutiva daquelas outras pessoas que procuravam Jesus. E aí, quando Kardec coloca aqui para nós, falando-lhes por parábola, porque não estão em condições de compreender certas palavras. Então, era como se Jesus estivesse contando histórias dos costumes deles, da tradição, da cultura, usando daquilo que eles faziam, que era, por exemplo, da pesca, do plantio. Jesus usou disso para que eles pudessem ouvir com mais interesse e fosse uma linguagem mais fácil de ser compreendida. Hoje, depois de tantos mil anos, no terceiro milênio, né, mais de 2000 anos, muitas coisas que a doutrina espírita nos traz, cada um interpreta de um jeito. E a verdade, ela não pode ser interpretada de uma forma aleatória. Então, quando nós vemos que Jesus fala por parábolas, nós temos que ver que a parábola, ela tem um significado hoje para nós de uma grandeza, porque ela traz para nós ensinamentos profundos que eles não conseguiam interpretar. Então, a palavra, ela tem um vigor. E nós muitas vezes ficamos ouvindo atentos a essas palavras, mas nós precisamos entender que toda palavra tem que ser revestida de vibrações e de experiências que demonstrem uma tradição moral. Caso contrário, é uma palavra que nós só escutamos, achamos bonito, ouvimos, mas não escutamos na verdade. E quantas vezes, né, nós vamos ver aqui dentro de casa ou fora dele, nós temos grandes lições e que às vezes também não conseguimos interpretá-la conforme todos nós estamos aprendendo.
E aqui nós vamos encontrar alguma coisa que é muito importante, que é as nossas ações e as nossas reações diante das palavras de Jesus. Quando cada registro que nós escutamos das palavras que são ditas, muitas vezes ela nos traz um impacto com a vontade de fazer. Mas aí nós temos que ver por que nós tivemos esse impacto. Porque a reação de cada um de nós está dentro de nós, no nosso pensamento, naquilo que nós já conhecemos, para que nós possamos utilizar daquela palavra para as questões de nossas vivências. Então, é importante que a gente possa ver que todos nós precisamos melhorar essa engrenagem, né, da nossa audição com o amor puro, para que eu possa interpretar, que eu saia dos julgamentos. E aqui nós vamos ver mais uma questão que Kardec coloca, que acho que é importante. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Todos nós temos condições de compreender aquilo que Jesus vem nos trazer especialmente depois da chegada do codificador. Porque a doutrina espírita, ela nos ilumina, ela traz para nós novos entendimentos. A doutrina espírita é luz, é candeia que tem que ficar onde? Nos nossos pés? Não, na nossa estrutura mental. A candeia ilumina a nossa casa mental, o nosso pensamento. Então, é quando fala, não se pode pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, quer dizer, num lugar mais alto, a fim de que todos os que entrem possam ver. Tal sentença não significa que se deve revelar inconsideravelmente todas as coisas, porque não é todo mundo que vai aprender, não é todo mundo que tem a noção de determinados fatos. A gente pode ver isso muito no campo da mediunidade. Cada um interpreta a mediunidade de uma forma. E para uns ela é uma coisa assim fantástica, para outros ela já é dor. Mas nós todos já temos orientações seguras da espiritualidade. Kardec coloca isso no livro dos médiuns, e hoje nós temos também outros espíritos que nos auxiliam na interpretação. É que a gente possa compreender que a mediunidade, para nós, espíritos lúcidos, ela é uma faculdade que educa o meu pensamento. Se eu não souber disso, eu estou perdendo as minhas oportunidades. Então, cada coisa que nós vivemos, ela tem uma época. Nós estamos agora na época de traduzir, de sentir a força da palavra que as parábolas do Cristo nos traz. Hoje nós somos capazes de interpretá-la, e quando o Evangelho nos fala aquele que muito tem, mais terá que dar, é porque aquele que vem recebendo muito conhecimento, ele terá naturalmente que multiplicar esse conhecimento em favor dos seus irmãos. Então, que cada um reflita nessa proposta que o Evangelho nos fala e que sejamos também luz na vida dos nossos irmãos. Que a nossa palavra possa ser seguramente dentro da verdade, para que ela possa imprimir no pensamento dos nossos irmãos essa certeza de que jamais nós estamos desamparados e que a verdade, quando dita com a sua propriedade junto às leis de Deus, ela está nos libertando, porque ela remove a nossa ignorância. Agradeçamos a Jesus por estes momentos, pedindo ao nosso mestre, aos nossos amigos espirituais, que nos envolvam em suas vibrações e que possamos receber o próximo com imensa alegria. Que nesta hora, Jesus, recebamos a transmissão de energias, de fluidos que vão consolidar em nós um bom ânimo, uma nova vontade. Fluidifique as nossas águas e todos nós possamos ter a certeza que nestes momentos sublimes do passe,
a espiritualidade trabalha com todos nós. Agradeçamos a Jesus, mais uma vez, pedindo para Ele que olhe por todos os enfermos, que a paz, a luz da esperança seja constante em nossa vida. Queridos companheiros, recebam o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec.